Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando aqui mais um podcast para falar sobre política e hoje aqui eu estou com dois convidados especiais, a Natália Matos, conhecida também como Nath, e o seu esposo André Matos. A gente trouxe eles aqui para falar um pouquinho sobre o que está acontecendo no ramo político aqui de São José do Rio Preto. A Natália é a nossa candidata a vereadora. E vou já aproveitar que ela está aqui na minha frente, vou transferir a palavra para ela. Natália, fique à vontade, se apresenta aí para o seu eleitorado, fala um pouquinho hoje quem que é a Natália, né? E a gente vamos bater um papo bem legal aqui. Natália, com você. Bom, eu sou a Natália Matos, né? Sou casada com o André, bastante tempo já. Tenho a Júlia Lara, né? Que elas têm 8 anos e 10 anos. Eu sou mãe, sou esposa, sou mulher, sou filha, sou nora, sou cunhada e um pouco mais, né? E entrando na política, na verdade, eu não sou política, não estudei para ser política, Jacó. Porém, agora vou começar aí uma gestão pública para entender melhor, porque não adianta a gente querer só ajudar, mas não ter conhecimento, né, dos processos para a gente poder realmente ajudar mais aí a população e os amigos. Então, eu entrei na política justamente para isso, para poder entender, compreender, principalmente depois de muitas experiências, tanto aqui na área da saúde em Rio Preto, como na educação. Perfeito. Show de bola, então a gente está aqui com a Natália Matos, seu esposo também, André Matos. André, conta um pouquinho sobre você, aproveitando que você já está aqui acompanhando a sua digníssima esposa. Maravilha. Bom, a todos aí, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Jacó, eu estou acompanhando a Natália, porque eu estou com ela há mais de 15 anos, então eu conheço o desejo dela de fazer acontecer, né? Eu sou empreendedor, já há quase 20 anos empreendendo, né? Legal. Especialista no universo de franquias, especialista em mentor de vendas, e também sou pastor, né? Então a gente é muito próximo à comunidade, a gente sabe dos desafios que o dia a dia ele vai aparecendo, né? E principalmente, Jacó, com todo esse momento político que Rio Preto vive, né? Com essa renovação que é necessária na Câmara dos Vereadores, a gente conversou, deliberou, nós não fizemos pré-campanha, né? Nós, exatamente, Rapaz, nós não fizemos nenhum aparato antes, nós não temos rios de dinheiro de fundo partidário para trabalhar, nós não estamos rasgando dinheiro, né? Então eu entrei de cabeça porque eu acredito que a Natália é essa mulher de garra, de força, e ela tem todas as qualidades necessárias para ser uma vereadora. Porque, Jacó, quando a Natália compra uma briga, meu amigo, sai de perto. Se o esposo tá falando, então é porque é verdade, né? É porque é verdade. Isso é muito bom. Então, só para complementar, desculpa cortar você, é que a gente entendeu as dores, as necessidades de Rio Preto, conversando com um colegiado, né, da força de sindicatos, de empresários, de mães, de pais, de outros pastores, de outros empresários, assim como eu, né? A gente entendeu que era a hora da Natália estar disposta, como ela está, e disponível para esse pleito. Eu estou dizendo o seguinte, Jacó, é difícil, mas não é impossível, porque ela não é uma candidata de carreira, não é a política. E hoje aqui eu quero que ela traga toda a verdade dela para todo mundo conhecer quem é a Natália. Perfeito. Vamos lá. Isso é uma coisa que você falou que é muito interessante, né? A Natália, ela não é uma política profissional, ela não é uma pessoa que vive de política, é isso? Não. Perfeito. Natália, e assim, ó, para o eleitorado aqui, o pessoal que vai ver esse vídeo aqui depois, que está acompanhando, né? É uma pergunta. Primeira coisa, assim, o que foi que motivou você? Qual que foi a virada de chave e motivou você, despertou esse lado de preciso entrar na política e preciso fazer alguma coisa por esse povo, preciso ajudar os riopretenses, né? Qual que foi essa virada de chave? A virada de chave que eu tive para entrar na política, né, não sendo uma política de carreira, não iniciou de ontem para hoje, né? Na verdade, se iniciou há muito tempo. Eu sou filha de
um empreendedor, né? Sempre precisei de SUS. Vamos começar pela área da saúde aí, né? Você Para fala que começar. o SUS é um grande problema hoje que a gente vive, né? Exatamente. Então, assim, a minha mãe hoje, ela depende do SUS, né? Então, quando a gente precisa do SUS, quem me acompanha na rede social sabe que há uns 3 meses atrás, até mesmo antes de eu entender que eu ia entrar na política, eu precisei de um UPA, eu fiquei 3 horas esperando, e quando eu precisei de um raio-x, não tinha um raio-x. Nossa. Né? Então, coisa mais assim, frustrante. não, você simplesmente volta amanhã, passa por todo o processo novamente para que você possa fazer um raio-x do seu pulmão. Então, assim, eu fiquei indignada com isso, porque, graças a Deus, eu sou uma pessoa saudável, mas e essas pessoas que realmente precisam de estar sempre precisando ali de um acompanhamento, né? Então, assim, eu tenho amigas, inclusive, eu não vou falar o nome dela, mas eu tenho uma pessoa que falou, Nath, eu vou votar em você porque eu estou há 2 anos esperando uma especialização médica de um otorrino há 2 anos. Na hora que ela falou isso, eu falei, cara, eu estou no rumo certo. Eu vou entrar na política e eu vou lutar por isso. Né? Porque eu tenho casos na família que está esperando, eu tenho casos de amigos que estão esperando, eu tenho caso meu de experiência minha, que eu fiquei 3 horas esperando. Quando eu entrei na sala médica, o médico simplesmente olhou para mim e falou assim, você precisa de um raio-x de pulmão, mas eu não sei se você vai conseguir, porque fechou agora meia-noite e é 00:05. E eu cheguei na porta da sala do raio-x, estava fechado. Eu vim embora. Nossa. Entendeu? Então, assim, a área da saúde é possível a gente fazer acontecer. Porque quando a gente quer fazer, a gente faz. Né? Eu costumo falar para as minhas filhas, mãe, tem tarefa para fazer. Tá, você quer fazer? Porque se você é possível, só faz quem quer. E quem quer fazer? Quem realmente precisa. Então, a minha família, os meus amigos, eu preciso de SUS. Então, eu preciso lutar para que a comunidade riopretense tenha o melhor atendimento. Boa. Isso é uma coisa que é verdade. Eu falo porque eu tive uma experiência com o SUS, eu e a minha esposa. A gente foi lá para fazer um exame e chegamos no SUS, no posto ali 9 horas da manhã, saímos 11 horas da noite, cara, só para fazer 2 exames de sangue. Exatamente. Então, assim, agora você imagina, a gente tem que trabalhar, né? Você perde dia de trabalho, você pega transporte, né? Ônibus lotado. Então, assim, só quem realmente precisa sabe como é o serviço do SUS. E uma coisa que me chamou a atenção é que você é uma pessoa que você utiliza do serviço. Exatamente. Então aí, gente, isso já fica um critério para vocês medir em quem vocês vão votar. Porque às vezes o cara ele é vereador, só que ele não usa SUS, ele não pega transporte público, né? Tem todas essas questões aí que pega. Jacó, só para contribuir também, falar um pouquinho da minha sobrinha, que aconteceu com ela. Eu ia falar agora. Pode tocar. A questão também de ortopedista, né? Os ortopedistas, eles não estão ficando 24 horas no UPA. Então, assim, eu tive um caso da minha sobrinha, ela quebrou a perninha dela num domingo, 10 horas da noite, ela foi para um UPA, ela fez o raio-x, porque o raio-x, como eu já falei, fica até meia-noite, né? Constatou ali no raio-x que estava quebrado. Ela ficou até 8 horas da manhã no UPA, tomando dipirona para dor. Com a perna quebrada? Com a perna quebrada. Caraca. Para poder encaminhar. No outro dia, encaminhou ela para a Santa Casa, para o ortopedista na Santa Casa ver coisa de 5 minutos, e engessar. Agora, uma criança de 3 anos de idade, ela tinha 2, na verdade. Ela não fez nem aniversário porque ela estava com a perninha quebrada, tadinha. Então, assim, uma criança de 2 anos ficar mais de 12 horas dentro de um UPA, porque não tem ortopedista para poder fazer colocar o gesso tal na perninha, né? Então, assim, ela esperou 12 horas para fazer o trabalho de engessar a perna, coisa de meia hora. Então, assim, já ortopedistas 24 horas nos UPAs de São José do Rio Preto. Jacó, então, assim, conhecendo a Natália, porque o que é muito claro, eu quero deixar um recado para todos os riopretenses, né? Contra fatos não há argumento, é uma frase que eu uso sempre, né? Então, a gente vê a necessidade, a gente passar panos quentes, ou ver e ficar à margem,
é o que todo mundo faz, é mais do mesmo. As pessoas, e aí eu queria, porque eu estou ajudando na campanha, né, fazendo... Está nos bastidores. Exatamente, nos bastidores, e eu tenho recebido muitos comentários, né, nas postagens que nós fazemos junto com a agência, e as pessoas estão assim, é mais do mesmo, né? Promessas, já ouvi isso aí, porque a Natália está pegando pesado nessa renovação da Câmara e tudo mais, né? Natália, você é mais do mesmo? Jamais. Jamais. Essa é uma pergunta que a maioria das pessoas faz. Inclusive, eu tenho algumas aqui para fazer, de eleitor que eu vi ali, que perguntando em rede social, né? Exatamente. Jamais por quê? Porque eu, como eu disse, e a minha família e os meus amigos são pessoas que usam a saúde de Rio Preto. Cara, eu vou falar uma coisa para vocês. É igual eu disse, quem quer fazer, faz. Então, se você quer continuar mais nos mesmos, vote nos mesmos. Agora, se você quer fazer a diferença e a mudança em Rio Preto, vota quem não está lá. Não, vota quem realmente quer fazer. Faça quem realmente quer fazer por Rio Pretense e pelas pessoas. Então, assim, é fácil falar mais dos mesmos para quem está entrando agora, para quem não é política, para quem realmente quer ajudar, né? Então, para a gente que quer ajudar e fazer acontecer, vota. Só um adendo. Perfeito, manda aí. Natália, mas e se você entrar lá, você não vai se tornar mais do mesmo? Você não vai ser mais um no meio da manada e da multidão? Não? Você acredita que fizeram essa pergunta essa semana para mim? E aí? E foi uma amiga íntima ainda. Sabe o que eu respondi? Eu falei assim, meu marido vai ter que contratar um segurança para mim. Vou ter que contratar um segurança para mim, porque assim, os meus princípios, né, e a minha fé, ela é inegociável. Então, assim, para quem me conhece e me acompanha, sabe quem eu sou, né? Eu já briguei em porta de UPA, né? Eu já briguei na porta da escola. Eu já briguei em porta de escola. Porque, assim, falando um pouco da educação, não sei se eu já posso entrar nessa situação da educação rapidão, depois a gente vai... teve um momento que eu fui buscar as minhas filhas. E, assim, gente, parecia filme de terror, né? Eu não vou falar o nome da escola, mas, para quem me conhece, sabe qual é a escola, enfim. Que um autista estava tendo uma crise, que estava a diretora e mais 2 professoras segurando o autista. A minha filha saiu desesperada, porque o braço da professora já estava quase sangrando, porque o autista não largava os dentes no braço dela. Porque esse autista, ele tinha sensibilidade. Então, toda vez que começava aquele barulho na sala de aula, todo mundo entrava já em pânico, porque ele já jogava carteira nos alunos, já começava a morder. Aí eu pergunto para você, Jacó, qual é o projeto na inclusão social de crianças deficientes e autistas? Qual é o projeto que o governo colocou dentro da rede pública? Ou simplesmente, vamos fazer igual lá fora. Lindo a inclusão social no papel. É linda a inclusão social no papel. Mas, na realidade, que as nossas escolas estão vivendo, não tem. Não tem um projeto, não tem um projeto que desenvolve. Autistas nível 1, 2. Vamos fazer esse projeto dentro da rede pública. Para autistas que têm nível maior. Eles não conseguem, eles não podem ficar no barulho. Então, assim, pergunta para uma mãe que tem um autista que precisa, às vezes, estar, sim, numa sala separada. E isso não é exclusão, muito pelo contrário. Isso é uma inclusão, porque esse autista, ele vai ter uma professora capacitada, uma psicóloga ali, que vai ter um projeto que vai desenvolver o QI desse autista. Porque, assim, muitos autistas têm um QI elevadíssimo, mas ele não está desenvolvendo na rede pública. Por que ele não está desenvolvendo? Porque está forçando esse autista a ter o mesmo nível de estudo de uma criança que não tem autismo. E aí ele está ali perdido, ele simplesmente está num mundo que não é dele. Agora, Nath, mas eles precisam desenvolver e estar dentro da sociedade. Eu concordo com isso, mas ele também precisa ter o tempo dele ali de 4, 5 horas dentro da escola para desenvolver o que ele necessita. Porque a gente está matando autistas
crianças deficientes que têm um QI elevadíssimo, que pode ser um artista, pode ser um advogado. E ele não está se desenvolvendo, porque ele está numa inclusão social que é muito bonita no papel, mas não tem um projeto específico para ele. Até, desculpa, Jacó, aproveitando o ensejo, que eu percebo, né? A gente tem conversado muito com mães. Mães de filhos que têm índice de autismo, seja baixo, moderado, elevado, e todas elas estão dizendo o seguinte: André, o problema não é infraestrutura. Não é físico. Porque existe infraestrutura para isso. Sim. O prédio é bom, tudo mais. O que não há, André, é um projeto que funcione. Porque são duas vertentes, Nath, eu queria que você falasse a respeito. Sim. Porque três, na verdade. Você tem os pais, você tem a criança e você tem o professor. Sim. Certo? Porque o professor hoje ele é psicólogo, o professor hoje ele é enfermeiro, certo? E o professor hoje precisa de psicólogo, porque eu tenho familiares, a Natália tem familiares professores, cara, que estão hoje, vou usar uma palavra aqui, doentes, por conta disso, pela pressão de fazer muito, entendeu? Sim. Então, fala um pouquinho sobre essa questão do professor, do aparato ao professor, do aparato aos pais e mães, porque, só para fechar o meu raciocínio, né? Que eu percebo? Existem pais também, aqui vai a minha fala para o pai, que eu já presenciei isso na escola das minhas filhas, que o pai chegou, abriu a porta do carro, jogou o filho, literalmente, fechou a porta do carro e saiu. Entende? E o filho em crise. Né? Então a gente tem que ter todo esse aparato aí de conversa com os pais, cuidado com a criança, mas também o aparato para o professor. Exatamente. Por quê? O professor hoje ele está na sala de aula com 30 alunos e mais aí 4 ou 5 autistas de nível 1 a nível extremo. Esse professor ele precisa ter um incentivo, né? Como eu já ouvi um dos políticos falando na minha cara, mas tem professores que ganham quase 4, 5 mil reais porque é concursado. Eu virei para ele assim, você quer que o professor tire do salário dele para investir, às vezes, numa terapia? Isso é ridículo. O governo ele tem que dar esse apoio para os professores. Perfeito. Certo? Então, assim, o professor está tendo que ser tudo. Então, uma das situações que eu quero fazer é que os professores, não só as crianças, mas os professores, eles têm esse aparato de terapia, trazer enfermaria para a rede pública, Jacó. Uma criança, hoje em dia, ela engasga, o professor ele não sabe nem o que fazer. Ele faz como se fosse o seu filho, para não deixar morrer, mas, infelizmente, não tem esse desenvolvimento. Então, você imagina, a gente ter enfermaria dentro da rede pública. Você contrata aí uma enfermeira para trabalhar das 7 a meio-dia, que é o horário da escola, né, geralmente, e aí da 1, da meio-dia e meio, às 5:30 da tarde, que é o horário que a criança sai da escola. Pronto! Acabou. Até nós, mães, nós vamos ficar mais aliviado, porque você leva a sua criança para a escola, você fala assim, cuidado com a bala, cuidado com o chiclete, na hora de comer salgadinho, na hora de tomar o suco, cuidado para não engasgar, não come correndo, mas a criança, ela come correndo. A criança, ela chupa ali bala, chiclete, conversando com o amiguinho, cai da escada, né, que hoje tem bastante escada nas escolas. Então, assim, poxa, não, mas agora tem uma enfermeira na rede pública, que se meu filho engasgar, a enfermeira está preparada para isso. Para medicar também, né? Para medicar também, hoje, as professoras hoje estão tendo que parar a aula para medicar uma criança com deficiência, com autismo. Então, se você fosse professor, você não tem incentivo nenhum, você ganha pouco, você vai ter que cuidar de 30 crianças para poder... Aí a mãe cobra, porque eu cobrava as minhas filhas. O que você aprendeu hoje? Né? Assistindo Netflix. Assistindo Netflix na rede pública. Mas, cara, você está lá 4h30, 5 horas. Porque o autista, ele teve uma crise e a professora teve que parar a mãe. Então... Entendi. No caso, isso, Nath, isso é algo que já está dentro da tua proposta
como vereadora. Exatamente, Essas enfermaria pautas. dentro, Psicólogo. enfermaria, psicólogo para as professoras, né? Psicólogos para as nossas crianças, enfermaria dentro da rede pública. Uma coisa que é bem legal destacar, que o autismo, na minha concepção da Natália, não é uma doença. A gente não tem nada contra a criança autista. Muito pelo Muito pelo contrário. contrário. Né? A gente passou, né, quem sabe do nosso testemunho entende que a nossa filha tinha grande chance de vir com síndrome de Down, então nós estudamos, nós preparamos a nossa casa para receber um filho com síndrome de Down. Aprove a Deus não nos dá um filho com síndrome de Down, mas nós estávamos preparados para, entendeu? Então, eu tenho amigos, por exemplo, além de tudo isso, acessibilidade, filha cadeirante, uma filha linda, que ele teve que fazer tanta coisa para colocar a filha dele numa escola que tivesse acessibilidade e pudesse receber. A menina ficou meio ano, Jacó, sem vaga de escola, né, Nath? Sim, meio ano. Aqui mostra claramente que a gente tem um grande problema. Né? Hoje o governo está preparado para atender uma grande maioria de pessoas, mas não uma minoria. Né? Que o que ela trouxe aqui é muito sério. Né? Porque a gente tem, no caso das escolas, né? Eu tô prestes para ser pai, né? Minha esposa está entrando aí no... Parabéns pelo Matheus. Matheus, né? O meninão, tá vindo aí. Então, uma das preocupações que a gente já pensa, né, é assim, nossa, a gente vai precisar de creche, a gente vai precisar colocar na escola. Creche. A minha amiga ontem mandou mensagem para mim. Ela falou assim, Nath, a minha mãe não pode arrumar um emprego, porque ela está cuidando, né, do meu filho, não vou falar o nome. Fui lá fazer inscrição na creche perto de casa. Não tem, tá? Ela falou assim, Nath, é 24º vaga. Aí ela falou assim, mas na fila, né? Na fila. Mas e pro ano que vem? Não, é 24º a vaga pro ano que vem. Caraca. Ela falou assim, como que a minha mãe vai trabalhar, voltar a trabalhar? Eu não posso parar de trabalhar, entendeu? E eu vou colocar meu filho aonde? Outra coisa também, contraturno, né? Eu tenho uma outra amiga, que a gente é mãe, então a gente tem amigas mães, né? Ela falou assim, Nath, eu vou votar em você, porque eu tô cansada. Ela falou assim, eu não ganho mais que 2 salários mínimos, e quando entra as férias, eu gasto mais do que eu ganho tendo que pagar um hotelzinho para deixar o meu filho, que acabou de fazer 1 aninho, porque as creches fecham, né? Então, assim, desenvolve um projeto para que nós, mães, conseguimos deixar os nossos filhos na creche nas férias. Porque a gente que não ganha muito, a gente trabalha aí, o ganha-pão dia a dia, como que a gente gasta mais que o nosso salário deixando os nossos filhos mais de 20 dias num hotelzinho? Falou, eu tive que fazer isso, né? Então, assim, é um outro projeto também. Né? Porque legal. é um outro projeto. Porque, assim, contraturno. Agora é um outro assunto também dentro da educação. Os adolescentes, Jacó. A gente, igual o André falou, a infraestruturas de Rio Preto, ela tá legal. As escolas tá com uma infraestrutura legal. Né? Prédios que foram construídos para ser serviço social, Nova Esperança, Santo Antônio. Você vai lá. Não tem profissional de música, bordado, que mais? Esporte. É multidisciplinar, na verdade, sim. né? O esporte, ele está perdido aqui em Rio Preto. Abandonado. Ele está abandonado, porque não investe nos professores que estão dispostos até, às vezes, trabalhar pela comunidade, mas eles não estão nem aí. Aí você vai lá, nesses centros sociais que foram construídos e são prédios ótimos. Não tem, tá fechado. E aí é o meu e o teu dinheiro que tá ali. Exatamente. Sabe o que é mais interessante das propostas que a Natália vem trazendo? Porque, assim, o que é legal destacar, né? Não são propostas na base do achômetro. Eu estava dormindo e tive uma revelação, né? Não foi da noite pro uma dia. iluminação divina. Exato, assim, ó, isso aí, cara, é povo, né? Conversando com as pessoas. Então, Exatamente. mãe, a gente sabe das dores, porque a Natália é mãe, eu sou pai, entendeu? Então, saúde, nós todos padecemos pela saúde. Então, tudo isso é baseado no que nós estamos ouvindo no
dia a dia. Imagina o seguinte, além de tudo isso, de cuidar de Rio Preto, da população, nós vamos movimentar a economia, porque você vai trazer mais pessoas que estão formadas e não estão sendo aproveitadas. Quantas enfermeiros e enfermeiros tem? Psicólogos, entendeu? Recém-formados que precisam... uma outra dica. Nasceu aqui agora um novo projeto. Quantos psicólogos e enfermeiros que estão recém-formados e que não têm oportunidade? Não tem. Verdade. Entende? O porquê não o Ministério Público, a Prefeitura, o que seja, criar situações onde pudesse escoar essa mão de obra para poder atender a necessidade da população. É uma mão de obra já pré-qualificada, né? E essa mão de obra tem, porque assim, eu tenho amigos que são formados já fazem terapias, são psicólogos, e os que ainda estão se formando agora. E eles disseram, tem mão de obra, mas nós estamos sendo cortados, a gente não consegue se desenvolver, a gente não consegue. Então, por que realmente não fazer isso? Não investir, né, nessas novas professoras, não investir nesses novos psicólogos, novos enfermeiros, para poder ajudar, né, as nossas crianças, os nossos professores. Por que não? Perfeito. Só para finalizar o termo da educação, que eu acho que está muito bem explanado, retrocedendo um pouquinho sobre a saúde. Né? A gente sabe que você tem ali o hospital da região norte, você tem os UPAs, as UBSs, e eu acredito que falta médico, e nós estamos conversando, né, com não vou usar uma segunda mãe, mas alguém que cuidou de mim quando eu era criança, Sim. E estava dizendo assim, Nath, não tem especialidades. Não né? tem. Então, para você agendar um exame, assim, cara, 1 ano, 6 meses, 2 anos, Jacó, 2 anos, velho. 2 anos Dois é filha anos. de um, eu posso até falar, Dependendo- otorrino. Então, só para frisar tudo isso aí, né? Educação, saúde são pautas imprescindíveis para o nosso trabalho. E aí, Perfeito. eu vou abrir um parênteses aqui, né? Porque algumas pessoas têm me questionado assim, André, por que você também que tem toda essa energia não se candidatou, não vem para a política? Primeiro, porque eu acredito que a mulher é muito mais fiel que o homem. E segundo, eu acho que é a vez... O homem também é fiel, né? Não, mas nesse sentido de amizade, nesse sentido de falar assim, ó, eu compro a briga, eu vou fazer. eu vou com você. Né? Então, eu tenho certeza que é a vez da mulher na Câmara dos Vereadores, certo? Eu tenho plena certeza. A Natália, como eu disse no começo, ela possui todos os requisitos necessários para ser uma vereadora para a cidade de Rio Preto. Obviamente que ela vai estudar, como ela tem feito assim, cara, a gente está dormindo altas horas da madrugada, acordando muito cedo, ralando, velho, indo pra rua, sabe? Perfeito. E eu queria dizer para todos vocês que me conhecem, né, enquanto empreendedor, enquanto alguém que está junto à comunidade, votem na Natália, tá? Porque não é só boa intenção. A Natália, ela está preparada. Tudo convergiu para esse momento. Olha só que interessante. A Natália não é uma candidata política de carreira, então já é um ponto positivo. A Natália não está rasgando dinheiro, como eu disse no começo, não tem altas verbas, nós estamos assim, contando centavos para fazer material de campanha e fazer o necessário. Então tem muita gente aí, Jacó, rasgando dinheiro, Jacó, para se candidatar. Né? Então, assim, ó, não vote em canalha, vote na Natália. Boa. Virou jingle isso aí. E ó, tem um ponto interessante aqui, para você que tá acompanhando, tá assistindo a gente. Pensa só comigo, segue essa linha de raciocínio aqui, ó. Todo político, ele teve uma primeira candidatura, ele teve que ser eleito uma primeira vez, né? Ou seja, ele também não era político. Uhum. A gente precisou colocar ele lá. E aí, alguns seguiram carreira profissionalmente. Então, se a gente pensar essa lógica de começar a dar oportunidade para as pessoas que estão entrando agora, porque quem já tá lá dentro, vamos ser honestos, tem muita gente que já tá, assim, ó, não tá nem aí com Se a fosse gente. para fazer, como eu disse aqui no começo, já era para ter feito. Então, Exato. a gente que quer fazer acontecer é só dar E oportunidade. principalmente, Jacó, princípios, cara. Princípio. Alguém que segue os mesmos princípios que você. Exatamente. Né? A questão é, se você tem que eleger alguém para te representar na Câmara dos Vereadores, você está buscando quem? Não é? Alguém que você não tem afinidade, que não segue os mesmos valores, que não
não tem essa energia, não tem esse conhecimento de causa, então acho que é por aí o caminho. Eu vou falar uma situação aqui, né? Não jogue o seu voto no mato. Vote Natália Matos. Mas é assim, dando prosseguimento sobre as propostas da Natália, né? O porquê também que eu acredito muito que ela tem essa experiência, porque há muitos anos a Natália vem tratando de mulheres, né? Sim. Então, assim, estudou psicanálise, quis entender a sexologia do mundo feminino. Então, assim, Jacó, cara, dias após dias eu vejo na Natália, no celular, presencialmente. Então, ela já é uma conselheira nesse mundo, mulher, mãe, entendeu? E adolescentes, crianças. Então, como eu disse, não é de ontem, né? Ela já vem construindo essa base. O que é interessante, né, Nath? Nós não fizemos pré-campanha, Jacó. Nós não fizemos pré-campanha. Porque, assim, estava planejado, né, em um futuro próximo, ela vir para o pleito. Ok? Então, a gente está dentro de um universo hoje que nós somos politizados, e você que fala que você não gosta de política, me desculpe. Na moral, você está extremamente equivocado. Porque você é alguém que vive à margem da sociedade. Não fala que você não gosta de política. Porque na hora de usufruir, você vai reivindicar. Então, você precisa estar antenado. Ok? Então, isso é muito importante. Então, nós não fizemos pré-campanha. Só que nós fazemos parte de um grupo. Então, assim, Sindicato dos Motoristas. É algo que eu estou muito próximo hoje. Entende? Então, é uma classe, Jacó, também que vem clamando pela renovação. Né? Outros sindicatos de classes também que eu venho hoje interagindo, também a gente está vindo por esse caminho. As igrejas que nós hoje temos afinidades, amigos que são pastores, né? Então a gente está com esse clamor público, esse apoio. Não, é a hora da Natália, venha a Natália, venha a Natália. Né? Então nós não fizemos pré-campanha, nós começamos a campanha, o que, Nath? Começamos... Um mês, nem um mês. Entende? Para quem que eu falo que eu não fiz pré-campanha, né, e me conhece, fala assim, Nath, você não fez uma pré-campanha, mas para a gente que te conhece, a sua pré-campanha está aí há mais de 10 anos. Verdade. E é muito legal ouvir isso, né? Assim, a sua pré-campanha está há mais de 10 anos, porque você já faz algo sem querer nada em troca. Né? Então, eu fiquei muito feliz que eu ouvi isso, que a minha pré-campanha está há mais de 10 anos, né, acontecendo, e é gratificante, né, ouvir isso. Perfeito. Ô, Nath, o pessoal te chama de Nath mesmo, né? Nath. Então, eu tô chamando de Nath aqui porque a gente já... Eu te dou essa liberdade, Jacó. Eu te dou essa liberdade de chamar de Nath. Mas uma pergunta assim, a gente... Principalmente aqui, eu moro na Zona Norte, ali, região da Zona Norte, né? E a Zona Norte é uma das regiões que mais sofre com tudo isso. Seja a educação, na parte da saúde, na parte também de infraestrutura, né? Principalmente as ruas. Nossa, as ruas ali da Zona Norte é complicado. Agora, no finalzinho, comecinho de campanha política, eles começam a fazer as coisas, né? Mas a gente não é bobo, não. A gente não é bobo. Então, assim, Nath, sendo bem honesto, bem honesto, até com o eleitor que está acompanhando a gente ali, tem muita gente que está desesperançoso, de verdade. Gente que fala assim, vou votar nulo. Gente que fala assim, não vou nem votar. Exatamente. Gente que realmente desacreditado de política. Eu sei que você falou ali rapidamente sobre isso, mas de coração, abre o coração de verdade para esse eleitor. Por que essas pessoas elas deveriam votar em você hoje? Né? Por que elas deveriam acreditar que você lá na frente você não vai abandonar essas pessoas? Sim. É interessante você falar, né? Porque eu morei por 11 anos ali no Jardim Nunes, e ali aquela calçada que tem em frente aquele campo vazio, ela não era limpinha daquele jeito que é agora. Nos meus store, né? Há 5 anos atrás, eu passei lá, eu fiz um store, marquei um monte de gente, falei, gente, olha que porqueira que tá isso daqui, a gente não tem calçada para andar, né? E na época, depois que eu fiz o store, marquei o pessoal lá, foi limpo aquela calçada, né? Então, assim, para você que não me conhece pessoalmente,
eu digo, estou aqui para realmente lutar pelas nossas crianças, pela saúde das nossas crianças e pela nossa saúde, né? Então, assim, de coração, que você me siga na rede social, nataliamatos.vereadora, para você conhecer melhor a minha história, né? E eu estou à disposição para você me chamar e falar, Nath, eu quero conhecer melhor você, né, pessoalmente, te ligar, falar o que eu realmente preciso. Porque, assim, eu sou uma pessoa, né, o André costuma dizer que eu falo o que dá na minha cabeça. É verdadeira, né? Eu sou muito verdadeira, intensa. Eu sou muito intensa e, às vezes, o que eu penso, eu falo, né? Mas a gente precisa agora pensar para falar, no sentido, porque agora eu sou uma pessoa, querendo ou não, sou uma pessoa agora pública, né? Perfeito. Mas eu não vou deixar de ser quem eu sou. Eu não vou deixar de ser, seguir os meus princípios, a minha fé, no que eu acredito, né? Como eu disse, eu não vou negociar o que é inegociável para mim, né? Perfeito. Que é a família, que é você ter uma dignidade, né? Uma dignidade de uma boa saúde, a dignidade de um bom estudo para os meus filhos, né? Eu acredito que a saúde e a educação é o que vai acontecer nas futuras gerações. E eu digo mais, se eu conhecesse melhor a política há 10, 15 anos atrás, talvez eu já estaria fazendo acontecendo pelo povo, pela população riopretense. Jacó, me lembrei agora de um episódio, né? Nós tivemos numa festa dos motoristas e falamos bastante com a população. Verdade. Lá nós conhecemos uma mãe, e aí dessa duas mãe nós mães, conhecemos né? mais mais mães, mães. e aí mais mães. Fala um pouquinho, não vamos Sobre- citar nome, mas fala um pouquinho sobre o que aconteceu lá nessa escola. Tem uma escola, e ela Pode falar o bairro. ela é uma escola nova. Se ela está construída, ela foi construída, eu morava lá no Jardim Nunes, quando eu acompanhei a construção dessa escola. As mães disseram que elas já pediram para a prefeitura aumentar o muro da escola do Jardim Nunes, porque os marginalzinhos estão entrando, pulando o muro, com as crianças ali no pátio, com os professores no pátio. Na hora que a professora vê que esses marginalzinhos estão pulando o muro, elas correm, elas colocam as... Olha que desesperador, Jacó. Isso não é em São Paulo, Caraca, isso não é Rio de Janeiro, isso é São José do Rio Preto, na Zona Norte. do ladinho da gente. Ali atrás da casa de vocês, né? Então, assim, eles estão pulando com pedra, com pedrinhas, com pedras. Eles já pulam o muro, jogando pedra nessas crianças, nesses professores. Os professores pegam as crianças desesperadamente, as crianças já estão treinadas para, quando vê, já correr para a sala de aula. Os professores estão fechando, trancando a porta, ficam aguardando esses marginal. Aí eles roubam, né? Aí eles fazem o que quiser com a escola, com as crianças, as professoras trancadas dentro da sala de aula. Aí espera para essas professoras e essas crianças saírem novamente para o pátio. É desesperador isso. Agora você me fala, você está levando o seu filho, sabendo o que está acontecendo. As crianças estão criando síndrome do pânico nessas crianças. Essas mães falou para mim, o meu filho, não, a minha filha, né, falou assim, mãe, eu não quero ir para a escola, porque se ir de novo a pedra relar em mim, e se de novo a professora não der tempo da professora trancar a gente dentro da sala de aula. Não, e isso que você está falando que eles estão jogando pedra. Agora vamos pegar o que aconteceu no país, aqueles casos de escola que aconteceu. Imagina uma situação dessa que acontece aqui. Sim. Então, eu tenho uma frase que diz assim, quem antecipa governa, né? A gente tem que sempre se antecipar Exatamente. às situações. Isso aí que você falou Aí, é muito sério. É muito sério. E aí, que eu quero fazer? Né? Eu, infelizmente, já vou falar o que eu penso e, né, o que eu deveria já ter feito como cidadã, nem ainda como vereadora. Mas, assim, eu quero ir nessa escola e eu vou ver que pé que está, né? Fizeram abaixo-assinado, registraram realmente isso. Por quê? Eu, como cidadã, eu quero ir lá, eu quero fazer um abaixo-assinado, eu quero ir lá no Poupa Tempo, eu quero fazer uma licitação que fala, né? Um ofício, né? Um ofício. Para quê? Que o muro dessa escola, ele precisa ser aumentado ontem. Porque se a minha filha estuda lá,
eu falo, cara, eu vou dar aula para minha filha aqui em casa, porque a probabilidade dela se machucar com uma situação dessa é 99,9%. Me veio aqui a cabeça, e já seguindo para o fim, nós temos muitos amigos envolvidos com esporte, né? Também. Então, por exemplo, a gente tem a possibilidade, fruto de muito trabalho, muito esforço e muito boleto, Vale de boleto. de ter colocado as nossas filhas no jiu-jitsu, né? Cara, surreal, a desenvoltura, como isso faz bem para a criança. Te cortando, nós colocamos ela porque elas estavam sofrendo bullying na escola e a minha filha mais velha começou a criar um síndrome do pânico social. Eu tenho um laudo da psicóloga, porque toda vez que dava domingo, ela não sabia se na segunda-feira ela ia apanhar de novo. Nossa. Ao ponto de o André ter que ficar na porta da escola para ter que comunicar com os pais dessa criança, né, para poder parar com essa situação, né? E aí eu falei para ele, bom, a gente não consegue pagar uma escola particular agora para elas, então a gente vai ter que fazer um sacrifício de pagar um esporte onde elas aprendem a se defender. E foi aonde a gente conseguiu, com muito esforço, colocar elas no jiu-jitsu. E aí agora o André vai concluir, onde a gente viu uma outra necessidade gigantesca que nós estamos sofrendo aqui em Rio Preto. Vou falar com você agora. Centro Regional de Eventos de Rio Preto, Jacó. Você conhece? Conheço. Fantástico o espaço, né? Na minha opinião, subaproveitado. Por quê, Jacó? Eu estava conversando com o pessoal da classe do jiu-jitsu e, assim, pessoas graduadas, filhos que foram campeões paulista, não é? Não, brasileiro? Brasileiro. Campeão brasileiro, cara, da categoria, entendeu? Que leva o nome de Rio Preto. Leva o nome de Rio Preto. A bandeira de Rio Preto. Né? Rio Preto não incentiva o esporte. É uma afirmação que eu faço. Por quê? Eu tenho um familiar que é envolvido com um time de futebol americano de Rio Preto. Cara, para eles usarem o ônibus da prefeitura para levar eles a jogos fora do município é um parto, entendeu? O pessoal tem campeonato de jiu-jitsu que vai levar o nome de Rio Preto para outra cidade. Os caras não têm acesso, não têm apoio de ônibus. E quando tem, meu amigo? Caraca. Inclusive, eu tenho até um amigo que pratica esporte, também se conhece, né? Acho que você deve conhecer, que ele tem que fazer rifa para conseguir. Vaquinha. Quantos atletas de Rio Preto, né, que não tem um patrocínio, o cara faz vaquinha. E são assim, ó, graduados, medalhistas, e em todas as esferas, tá? Ok? Então, assim, imagina você ter realmente um esporte pujante que no contraturno seu filho vai numa escolinha de futebol. O judô, cara, que em Rio Preto sempre foi, assim, absurdo. Né? Hoje não é mais como era antigamente. Né? Então, assim, dá para aproveitar. E por isso que eu tenho certeza que a Natália, ouvindo todas essas demandas, vai fazer barulho naquela Câmara de Vereadores. Perfeito, show de bola. Bom, vamos lá para as considerações finais, então. Ótimo. Natália, fique à vontade, faça suas considerações. Depois a André pode fazer as considerações finais. Perfeito. E a gente vai ficando por aqui. Então, Natália, suas considerações, fica à vontade. Bom, primeiro eu quero agradecer a Deus. Eu fiz uma oração essa semana, né, porque eu agradeci a Deus. Porque eu falei assim, meu Deus, eu não esperava estar onde eu estou agora. E pedi para Deus continuar me abençoando, me protegendo e me dando mais estratégia. Porque quando Deus chamou o rei Davi, né, ele não era ninguém. E eu sou uma improvável que quer fazer acontecer e que quero continuar, não só recebendo das pessoas o que pode ser feito, mas o primeiro de tudo, eu ainda quero continuar ouvindo as estratégias que Deus tem para a minha vida. E as estratégias que Deus vai me dar, vai continuar me dando, como já está me dando, para esse novo acontecimento da minha vida. Show. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, né? Exatamente. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Isso aí. Trezão?
Legal, Jacó. Que bom que nós tivemos esse tempo para conversar. Eu acho que está muito claro as propostas que a Natália, que o grupo de amigos, que todo mundo está envolvido nesse projeto está trazendo. E afirmo assim, você precisa se posicionar, porque se você não se posiciona, alguém faz por você, né? Então, juntos nós podemos muita coisa. Eu repito, é difícil, galera. Nós estamos lutando contra o sistema. Sistema, tempo. Mas juntos nós conseguimos. Cada voto é importante, né? Se você falar das propostas, apresentar a Natália para mais 1, para mais 2, para mais 3, para mais 4, no final nós vamos ser vitoriosos nisso tudo. Então nós acreditamos, nós não estamos aqui para fazer número e a passeio. Eu estou de cabeça, estou com a Natália, nós estamos empenhando nosso tempo, Jacó, com nossas filhas. Nossas filhas também compraram, Jacó, a briga. Então a minha casa, a minha família está disposta a servir São José do Rio Preto. Então, no dia 6 de outubro, você vai lá na urna e vai votar 55444 Natália Matos para vereadora de Rio Preto. É isso aí. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. A gente vai ficando Obrigada, por aqui. Jacó. E Natália Matos, 55444. Vote nela aí e vamos para cima. Muito Valeu. obrigada.